Se você trabalha o dia inteiro, chega em casa no final do dia um caco e ainda tem que cuidar da casa, dos filhos e mesmo assim quer passar na prova da OAB, fica comigo nesse vídeo porque eu trouxe 5 dicas que vão te ajudar a estudar para a OAB e ser aprovada mesmo tendo pouco tempo para estudar por dia. Então vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer aprender a estudar para a prova da OAB com eficiência e ser aprovado de uma vez por todas nessa prova para poder destravar sua carreira no direito. E a minha primeira dica para você é: comece a estudar com antecedência. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo livre para estudar por dia, a primeira coisa que você tem que pensar é começar com antecedência, porque você consegue distribuir o conteúdo a ser estudado num prazo mais longo, o que vai te permitir ter pequenas metas diárias de estudo que você vai conseguir dar conta com 1 horinha ou 2 horinhas de estudo. É diferente de quem deixa para a reta final e acaba acumulando conteúdo a ser estudado e acaba precisando de um pouco mais do que 1 a 2 horas de estudo por dia, né? Acaba precisando de 3, 4 horas ou até mais, a depender do ritmo, da velocidade de estudo da pessoa. Então, sabe que tem uma rotina puxada, já começa bem antes, já vê aí qual é o exame que você vai prestar. Graças a Deus, a OAB solta um calendário com bastante antecedência ali dos 3 exames que vão acontecer dali para frente, né? Normalmente, uma vez por ano, ela solta os 3 exames que vão acontecer no ano seguinte, né? As datas desses 3 exames. Então, você tem como se planejar, isso não é desculpa. Sabendo dessas datas, você já escolhe o exame mais para frente possível, né? A depender também da sua necessidade, todo mundo quer a carteirinha logo na mão, mas dá para você escolher ali um exame que está um pouquinho longe, não tão longe assim, não tão perto assim, mas que te dê um prazo legal de estudo. O que seria um prazo legal, Bárbara? Eu diria que pelo menos, no mínimo, uns 4 meses de antecedência. É a preparação de longo prazo que eu gosto de sugerir para quem tem pouco tempo por dia, que seriam 120 dias de antecedência. E aí, para você ter uma noção, a gente vai fazer aqui um cálculo rápido da distribuição de uma das metas de estudo que eu sugiro para os meus alunos, que é a resolução e a correção de um simulado. No caso da preparação de longo prazo, os alunos fazem simulados a cada 2 semanas, ao invés de fazer um simulado por semana, no caso de quem tem pouco tempo ali, poucos meses de estudo, né? Quem está na preparação de curto prazo. Quem está na de longo tem o privilégio de fazer um simulado num domingo, pula outro domingo e aí faz mais um simulado no outro domingo. Então, a cada 15 dias, mais ou menos, eles vão fazendo um simulado e a correção desse simulado é distribuída ao longo dessas 2 semanas, o que fica bem tranquilo. Vamos calcular comigo? Então, vamos supor que você está seguindo um planejamento de 120 dias de antecedência, você decidiu começar cedo e o que você vai fazer? Você vai pegar o simulado que tem 80 questões e vai distribuir por 2 semanas. E quando eu falo 2 semanas, eu estou considerando de segunda a sexta, porque no final de semana nós teremos outra programação que eu vou falar daqui a pouquinho em outra dica. Então você vai pegar essas 80 questões e vai dividir por 10 dias, que seriam 5 dias da primeira semana, segunda a sexta, mais 5 dias da segunda semana, segunda a sexta. Vai dar um total de 8 questões por dia. Veja que a meta de correção de questões ficou bem pequena. Agora vamos comparar com a pessoa que tem que fazer um simulado por semana, porque ela já está ali na reta final, nos últimos 60 dias, nos últimos 30 dias. Quantas questões por dia ela vai ter que corrigir para dar conta aí de corrigir todo o simulado direitinho que ela fez? 80 questões dividido por 5 vão dar 16 questões por dia. Com isso já dá para ter uma noção de como ficam mais leves as metas diárias de estudo de quem decide estudar com antecedência, decide começar a estudar com antecedência. E aí você deve estar se perguntando, mas Bárbara, 16 questões por dia para corrigir, eu ainda acho tranquilo, ainda acho uma meta super leve, eu corrigiria isso rapidinho. Não. Se você vai corrigir detalhadamente, estudando através dessas questões, 16 questões por dia já é um número bem interessante, já é um número considerável de questões para você se dedicar ali. O estudo por questões, né? Corrigir as questões detalhadamente, como eu ensino os meus alunos, como também eu oriento aqui no canal que você faça, tem alguns vídeos ensinando você a estudar através de questões, sugiro que você assista depois. Você vai ver que é um estudo um pouco mais detalhado, um pouco mais demorado, e aí 16 questões, ao invés de você levar 1 hora numa correção rápida ali, sem muita atenção, você vai levar um pouco mais de tempo, você vai ver que demora realmente um pouco mais, porque você está aprendendo através daquelas questões. E aí, quando você diminui a meta, você consegue aprender com mais leveza, você consegue se dedicar mais tempo a cada questão ali para entender o motivo do seu erro, para entender a justificativa da alternativa correta, para dar uma lida no artigo completo. Às vezes a questão cita só um inciso, só uma linha, e de repente quando você tem mais tempo, né, quando as metas estão melhor distribuídas, você pode se debruçar um pouco mais
no estudo ali de cada questão, de cada artigo por trás de cada questão. Enfim, o seu estudo ganha mais qualidade. E a minha segunda dica para você é: durma mais cedo e acorde mais cedo. Porque quando você dorme mais cedo e acorda mais cedo, você consegue um tempinho a mais ali de estudo para estudar antes do trabalho. E esse tempinho que você conseguiu acordar mais cedo para estudar antes do trabalho, ele vai render muito mais do que aquele tempão que você fica ali se dedicando aos estudos, tentando fazer alguma coisa entrar na sua cabeça depois de um dia cheio de trabalho, estressante, que você resolveu um monte de coisa, já tá acabado, já tá cansado, já não tá rendendo mais nada. Então você pode até tentar ficar estudando alguma coisa ali, né? Talvez depois de um banho, depois de um jantar, você dê uma certa renovada, mas nada se compara a você acordar com a mente descansada e livre para começar a colocar algum conteúdo na sua cabeça. Faz o teste, vai por mim. A qualidade do seu estudo ali pelas primeiras horas da manhã em comparação às últimas horas do seu dia vai ser com certeza muito melhor. Agora, claro, nem todo mundo consegue fazer isso, né? Tem gente que acorda cedo, muito cedo, já para ir trabalhar, então já acorda às 5 da manhã e já chega no trabalho quase em cima da hora, realmente não tem condições de estudar antes de ir para o trabalho, mas de repente ele pode ir vendo alguma coisa no caminho, né, no trajeto também. Essa é uma das dicas que eu vou dar mais para frente. E tem a questão do seu cronotipo também, né? Tem pessoas que se sentem mais dispostas cedinho pela manhã. Esse é o meu caso. Eu super amo o silêncio da minha casa de manhã para eu fazer minhas coisas, para eu estudar uma coisa nova, para fazer meu devocional, para eu orar, enfim. Mas tem gente que tem um raciocínio meio lento pela manhã, começa a acordar um pouco mais tarde. Mas mesmo assim, se você nunca testou acordar cedinho para estudar, eu acho válido o teste. E se você não for uma pessoa matutina, né, uma pessoa que tem muita energia cedinho assim pela manhã, também não é desculpa para você acordar super tarde e começar a estudar só tarde da noite. Acho que o quanto mais cedo você consegue começar a estudar para você, melhor. E a terceira dica é aproveitar os finais de semana para fazer revisões e simulados. As revisões e os simulados são os pilares da sua preparação que vão tomar um pouco mais de tempo de você do que um estudo regular no seu dia a dia. Então, se durante a semana você gasta de 1 a 2 horas ali para estudar, para fazer um estudo regular, no final de semana, quando você for fazer sua revisão, você deve levar mais ou menos umas 3 horas ou um pouquinho mais para revisar todo o conteúdo. E aí você pode distribuir sua revisão ali em vários momentos do seu dia, não precisa ser tudo de uma vez. Você pode fazer 1 horinha de manhã, 1 horinha à tarde e 1 horinha à noite, já que você teria o sábado todo livre, né? Normalmente as pessoas que trabalham no horário comercial trabalham de segunda a sexta, das 8 às 18 e tem o sábado e o domingo livre. Por isso que eu falei, aproveitar os finais de semana para revisão e simulado, porque a revisão vai demorar um pouquinho mais do que um estudo regular, mas ela é essencial. Você não pode abrir mão da revisão, porque é o que vai fazer você lembrar do conteúdo no dia da prova. E aos domingos seria interessante você fazer um simulado. No caso de uma preparação de longo prazo, não precisa ser todo domingo. Então, um domingo sim e um domingo não, você vai estar lá fazendo um simulado, mais ou menos no mesmo horário que você vai fazer a prova da OAB, para você já ir se habituando ali no ritmo de fazer a prova à tarde, né? Normalmente das 13 às 18. Então faça a prova no mesmo horário, no mesmo dia da semana, para você entender como que vai ser a sua dinâmica nesse dia. Então, já que durante a semana eu sei que você não vai ter muito tempo para fazer revisões e simulados, aproveite os finais de semana para isso. E antes de eu ir para a quarta dica, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal, porque esse é um espaço para você aprender a estudar para a prova da OAB com eficiência e conseguir sua aprovação. Então se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo e útil para sua aprovação. A quarta dica é sumir com os ladrões de tempo. Todos nós temos esses ladrões de tempo e eles estão infiltrados assim na nossa rotina, estão escondidos e a gente tem que primeiro descobrir quem eles são, né? Investigar ali na nossa rotina, pega um papelzinho e começa a se auto-observar. Observa você mesmo no seu dia, o que você vai fazendo durante o dia e quais são os ladrõezinhos do seu tempo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. O que é que está te roubando tempo e você nem percebe? Por exemplo, o celular é um ladrão de tempo de todo mundo, pelo consumo das redes sociais que a gente vai e nem percebe. O algoritmo está cada dia melhor e ele nos suga, né? Aqui em casa a gente tem até uma brincadeira de socorro, tô preso no algoritmo. E quando alguém fala tô preso no algoritmo, o outro tem que ajudar a salvar essa pessoa, a tirar essa pessoa do algoritmo, porque ele vai sugando, você parece uma areia movediça. E a gente se ajuda aqui em casa desse jeito, para que ninguém tenha o seu tempo tão roubado pelas redes sociais. Não é problema você ter um tempinho ali para relaxar, para dar umas risadas, para se atualizar das pessoas que você segue, que você acompanha, não tem problema nenhum. Mas eu diria assim que uns 15 minutos por dia ali numa rede social é o suficiente para você se atualizar e ver as coisas mais importantes. O que passa disso normalmente é só besteira que você vai ficar vendo e depois vai te dar uma sensação de arrependimento, vai bater aquele remorso de
caramba, eu passei 40 minutos aqui, eu poderia ter passado 40 minutos estudando, 40 minutos resolvendo questões e estar mais próximo da minha aprovação. Então suma com os ladrões de tempo da sua rotina. E a quinta dica é: aproveite as brechas de tempo livre que aparecem no seu dia. O tempo de deslocamento para o seu trabalho, o intervalo, o horário de almoço, o tempo de volta para sua casa. Às vezes você já terminou as demandas do seu trabalho ali, sobrou uma brechinha de tempo. Ao invés de você ficar jogando papo fora com os colegas de trabalho, fica lá no seu cantinho estudando, fazendo mais algumas questões, ajudando você mesmo, contribuindo com você para você esgotar, bater sua meta de estudos ali antes mesmo de chegar em casa, para que quando você chega em casa você realmente consiga descansar, consiga dormir, renovar suas forças. Sempre aparecem essas brechinhas e você pode aproveitar da melhor forma possível, sabe? Dá para você deixar alguma aula salva de uma matéria que você tá com dificuldade, que você sabe que tá errando muitas questões nos simulados e no dia a dia resolvendo questões. Você sabe que aquele tema daquela matéria é um calo no seu sapato e ele é um tema importante porque aparece com muita recorrência nas provas e você não tá dominando. Então, já vai deixando umas aulas, uns áudios salvos, desses conteúdos para você ir ouvindo nesses momentos de deslocamento de trânsito, de brecha de tempo no seu trabalho ali que sobrou. Separe algumas questões também para você treinar de uma matéria que você tá com dificuldade, de um tema que você tá com dificuldade. Ali você vai fazendo umas questõezinhas para ir aquecendo os motores, de repente para chegar em casa já aquecido, Se você deixou para estudar quando chegar em casa, já vai se antecipando, já vai começando ali no finalzinho do seu expediente, se você já terminou o que tinha que terminar no trabalho mais cedo, para quando você chegar em casa você só continuar, pelo menos você já deu o start do início ali dos seus estudos naquele dia. Isso vai te ajudar bastante. Então, tudo que for brecha de tempo, aproveita. Tenha sempre em mãos um material, uma aula, para você aproveitar essa brecha de tempo que apareceu. Eu fazia muito isso porque minha rotina era bem puxada também. Eu fazia faculdade, fazia estágio, chegava em casa um caco, mas as brechinhas de tempo que eu tinha livre, na ida para minha faculdade logo cedo pela manhã, eu já ia escutando uma aula de um tema que eu sabia que eu precisava dar uma reforçada. Lá na faculdade, quando os professores chegavam atrasados, sempre acontecia de professor marcar a aula, chegar lá, dar um bolo na gente, não ia para a aula, eu corria para a biblioteca, aproveitava que tinha aparecido um tempo livre na minha agenda e eu já ia adiantando alguma meta de estudo ali que eu tinha. No horário do almoço também aproveitava para ir ouvindo alguma aula de alguma matéria que eu estava com dificuldade. Quando terminava as coisas do estágio mais cedo, aproveitava também para resolver questões, para ler alguma coisa que eu estava com dificuldade, para ler alguns dos artigos mais cobrados. Enfim, eu aproveitava as brechas de tempo livre e isso me ajudou bastante, por isso que eu estou recomendando isso para você. Eu falei que eram 5, mas eu vou dar uma sexta dica bônus para você, que é sempre optar por um estudo mais eficiente. O que quer dizer isso, Bárbara? Sempre que você for sentar para estudar, já que você tem pouco tempo para estudar por dia, que seu tempo é muito valioso, não perca tempo estudando uma coisa que não vai cair, uma matéria que tem poucas questões na sua prova, e ainda estudar esses temas, essas matérias, de um jeito contraproducente, de um jeito que vai demorar um pouco mais para você ter aquele conhecimento do que se você escolhesse um caminho mais prático. Por exemplo, ao invés de você usar o seu tempo valioso estudando a matéria de filosofia por um curso extensivo de várias videoaulas, veja que eu estou trazendo um cenário bem oposto aqui, bem extremo, Filosofia é uma matéria que cai 2 questões na sua prova, estudando por um curso extensivo com muitas videoaulas. De outro lado, vamos pensar numa matéria que cai bastante, como ética, cai 8 questões na sua prova, e aí você vai estudar os temas mais cobrados de ética e vai resolver questões desses temas da matéria de ética. Com certeza você vai estar usando o seu tempo de uma forma mais eficiente, porque você escolheu uma matéria que tem um grau de relevância alto na sua prova, que cai um grande número de questões na sua prova. Dentro dessa matéria, você está estudando temas de alta incidência na prova e ainda está estudando isso de uma forma mais prática, de uma forma que vai te fazer aprender o conteúdo mais rápido, em comparação com o estudo por videoaulas, que é um estudo mais lento, que vai te fazer chegar no conhecimento da matéria sim, mas numa velocidade bem menor, e ainda uma matéria que cai poucas questões, temas que quase nunca são cobrados. Veja sempre esses 2 cenários. É claro que eu dei 2 extremos aqui, mas sempre há um caminho mais eficiente de você chegar no seu objetivo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui para eu saber como é que é a sua rotina. Você trabalha o dia inteiro, tem filhos, ou ainda está na faculdade, tem uma rotina puxada de estudar para a faculdade, estágio e tudo mais. Eu quero conhecer um pouco mais você. Comenta aqui para saber. E assiste esse vídeo aqui que também vai te interessar bastante. Um beijo e até a próxima.